Meus irmãos, há algo do qual nunca devemos nos esquecer. Estamos em uma guerra espiritual constante. Todo dia, todo momento, o inimigo está tentando destruir nossa fé e nossa integridade diante de Deus. Uma das áreas em que ele mais tem atacado é a da tentação sexual, que é um dos pecados mais devastadores que existem. E não é por acaso. O diabo sabe o quanto esse pecado pode arruinar a vida de uma pessoa, destruir famílias, corromper corações e lançar uma sombra de vergonha sobre quem cai nele. O pecado sexual é mais perigoso do que qualquer outro tipo de pecado, porque ele afeta o corpo, a alma e o espírito. Ele cria uma prisão da qual é difícil sair. E a palavra de Deus nos adverte claramente: fugir da prostituição. 1 Coríntios 6:18. Veja bem, o diabo não está interessado apenas em te fazer pecar. Ele quer destruir sua vida, sua reputação, seu relacionamento com Deus. Isso é mortal, meus amigos. Isso vai consumir sua mente, seu coração, sua alegria. Eu digo aos meus filhos e aos jovens com quem falo: você confia em Deus ou confia no diabo? Porque é isso que está em jogo. Quem é mais sábio? Quem te ama mais? Quem te deu a vida e te redimiu com seu sangue? O Senhor Jesus Cristo. Mas o inimigo, o diabo, quer te enganar e te aprisionar em um ciclo de pecado e culpa, fazendo você acreditar que é impossível resistir. Mas eu te digo, é possível resistir. Deus nos deu o poder do Espírito Santo para vencer essas tentações. Agora muitos perguntam: mas como posso vencer essas tentações, especialmente quando parecem tão fortes, tão irresistíveis? A palavra de Deus é clara: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1,17. Não se deixe enganar pelas falsas promessas do diabo. Ele te oferece uma ilusão, algo que parece atraente, mas que vai te destruir por dentro. Ele vai te dizer: agarre isso agora ou você ficará sem nada. Mas isso é uma mentira. Deus tem algo muito melhor preparado para você. Mas você precisa esperar no tempo dele. Falando sobre a tentação, o texto está falando sobre ser seduzido, sobre a luxúria, e a luxúria concebendo e dando à luz o pecado, e o pecado levando à morte. As pessoas costumam parar por aí, mas Deus continua, eu acredito, falando sobre a tentação. Agora, Ele vai te dizer como derrotá-la. Ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Tiago 1:16-17. Quando um homem mais velho me pergunta como pode se fortalecer contra a imoralidade, eu digo: fortaleça seu relacionamento com sua esposa, faça dela o deleite do seu coração, e você não terá tantos problemas com isso. Jovens costumam dizer: aquela imagem ou aquele tipo de coisa está me chamando. Sim, mas o que é isso? É uma imitação pervertida, é digital, feito de papel talvez, é doentio. E o que você está trocando por isso? O diabo diz: aqui está, e se você não pegar, você não terá nada. Isso é uma mentira. Sua resposta deve ser: eu não vou pegar isso porque Deus tem algo melhor, e a única diferença é que eu preciso esperar. Eu disse aos meus filhos, desde que eram pequenos, e geralmente digo isso aos jovens: você tem orado pela sua esposa? Eles respondem: o quê? E eu digo: bem, você tem 7 anos. Ela provavelmente já nasceu, está em algum lugar no mundo agora.
Você está orando para que o pai dela seja um bom pai? Você está orando para que ela seja protegida de homens maus? Você precisa agir como o marido dela agora. Quando os rapazes dizem, eu não sou casado ainda, então eu posso, eu respondo, não. Existe uma garota lá fora e você se mantém puro para Deus e para ela. Haja como se já fosse casado. Talvez você não a conheça por mais 20 anos, mas deve estar intercedendo por ela, orando por sua proteção, sendo um homem de verdade agora. E é isso que os homens fazem, eles são protetores. Então, uma das maneiras de superar essas tentações é agir como o homem que Deus te chamou para ser. A imitação e o perverso são combatidos pela fé no que Deus diz sobre o seu caráter. Filho, eu tenho um plano para você, e muito provavelmente eu tenho uma mulher para você. Espere, porque quando você peca contra si mesmo com essa perversão sexual, você não está pecando apenas contra Deus, mas também contra ela. Você está pecando contra ela agora. Se você caiu nesse pecado, seja quebrantado, mas não quebrantado até o desespero. Esse é um dos modos pelos quais o diabo sempre vence. Veja, às vezes, o diabo e Deus podem dizer coisas duras para você, e você pode se perguntar como distinguir a diferença. O diabo diz, você fez isso, isso e isso, agora fuja de Deus, Ele não te quer. Você está doente, está quebrado, está errado, está excluído. Mas o que Deus diz? Deus pode até falar de maneira mais dura do que o diabo, mas ele sempre termina com, agora volte. Minhas misericórdias se renovam todas as manhãs. Volte para mim. E é isso que você precisa fazer. Uma coisa que eu aprendi com D. Edmond Hebert, eu amo seus comentários, especialmente em 1 Tessalonicenses, é sobre a importância da ordem das coisas. Em 1 Tessalonicenses 1:9, diz, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A ordem é muito importante. Você pensaria que ele diria, vocês se afastaram dos ídolos para então se voltarem para Deus. Mas o que está escrito é, vocês se voltaram para Deus dos ídolos. Herbert está certo sobre isso. Não foi como se os tessalonicenses tivessem primeiro abandonado os ídolos para então encontrar Deus. Mas, ao voltarem-se para Deus, abandonaram os ídolos. Os templos pagãos e tudo mais não eram lugares onde as pessoas estavam desapontadas com o paganismo, desejando uma alternativa ou esperando que alguém viesse pregar algo diferente para elas. Não era isso que acontecia. Eles estavam totalmente satisfeitos com seu paganismo, com sua devassidão, e o paganismo sempre esteve associado ao pecado sexual, até mesmo em suas práticas religiosas. Eles estavam contentes, felizes. Sabe o que os fez infelizes? Foi quando ouviram falar de Cristo. Só quando eles viram a luz de Cristo é que perceberam que o que estavam fazendo era feio. Então, quando você fica dizendo constantemente aos homens para se afastarem, eles provavelmente não o farão. E mesmo que façam, isso pode se transformar em algum tipo de farisaísmo autossuficiente, uma justiça própria. É por isso que devemos dizer, olhem para Ele, porque quando você vê Cristo, quando realmente o vê, aí sim o pecado se torna feio, aí sim o que antes parecia atraente se transforma em algo repulsivo. Olhe para Ele, e as coisas que antes prendiam sua atenção se tornarão insignificantes e desprezíveis. Deus nos deu os recursos espirituais necessários para vencer. O sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo, a palavra de Deus, tudo está ao nosso alcance. Não é pela nossa força, mas pela força do Senhor que podemos viver em santidade. Que o Senhor os fortaleça e os guie sempre no caminho da retidão.